Ok, então hoje é o dia, que dia é hoje? Dia 8. 8 de março. Põe aí pra gravar. De 2015. Nós estamos em 15 ainda. 15 já não 18. Daqui a pouco tá. 8 de março de 2015. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. Portanto, Ele aqui está conosco para estudarmos a doutrina do engano. A doutrina do engano. Antes, contudo, porém, vamos orar. Vamos orar? Vamos orar. Estou notando que o Isaac está querendo orar. Você pode orar por nós? Deus Pai, grato por esse dia, por sentir aqui hoje. Deus agora no momento de pós-local, que não possa ter bom, que possa ter cada vez mais. Que o caso que passa aqui, que tem também para hoje, que possa ser tudo bom. Em nome de Jesus, amém. Amém. Satanás quer nos levar a uma viagem de destruição, ao desvio de função. Ou como muitas vezes eu ouvi o Braulio Lúcio Martins falar, ele quer neutralizar o soldado, deixar o guerreiro de bobeiras, ocioso. E a forma como ele tenta fazer isso é através do engano, evidentemente. Porque ele é mentiroso, pai da mentira. O objetivo dele é matar, roubar, destruir. E a forma como ele faz. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é bombástica, ela é poderosíssima. A gente é muito burro e sem noção. A gente não dá o valor que a palavra de Deus tem. Mas se a gente soubesse o tanto que esse negócio aqui é poderoso, o tanto que é poderoso, que isso aqui é o que Deus falou. Deus tem um compromisso com o que foi falado. A própria palavra fala, você está testando, hein? A própria palavra fala que Ele zela sobre a palavra dele para a cumprir. É uma pessoa tão idônea que Ele colocou o que Ele pensa, o que Ele quer, o que Ele reprova, o que Ele aplaude, e deixou aqui. 1 milênio e meio, 40 pessoas aproximadamente escreveram, depois de muitos milagres para que esse conteúdo fosse preservado e chegasse até aqui. Nós temos hoje o privilégio de ter tá tudo aqui. 1 milênio e meio de obras escritas, obras literárias. O maior best-seller da história mundial, a Bíblia. É o livro mais publicado, mais vendido e mais lido. Você sabe mais disso? comentado. Mais comentado, mais criticado. E se teve uma pessoa que falou assim, chegou numa cidade simples, se destruísse todas as Bíblias daquela cidade, todas, só os comentários sobre as Bíblias que tem na cidade, se pegar cada um e dividir, você monta a Bíblia toda novamente sem erro. É o Eli. Lembra lá do Eli? Sem contar o que está memorizado. Eu sei um monte de versículo, mas não sei onde está. O pastor Geraldo já sabe um monte de versículo, ele sabe até onde está. Mas o que interessa é o versículo. Você não precisava colocar Jesus, ele falava assim, como está escrito, e ele citava a escritura. Mas é útil também. E você sabe que 1500 e pouco, 1600 e pouco, teve um personagem, eu esqueci o nome dele, ele mandou destruir todas as Bíblias do local, da cidade. Ele mandou destruir, mandou por fogo, queimou tudo. E ele tinha um palacete, né? Então ele falou que nunca mais a Bíblia seria lida, né? Pouco tempo depois, logo depois de sua morte, seu palacete tornou a primeira gráfica a produzir a Bíblia. Deus é meio irônico mesmo. Pois é disso que eu estou falando. Foram muitos milagres ao longo dos séculos para isso chegar aqui. Evidentemente, Satanás empenhou muito esforço para que esse conteúdo não fosse preservado. Mas ele aqui está preservado. E é essa palavra, são essas escrituras que contêm o remédio. Finalmente, hein? O remédio que neutraliza esse veneno satânico da dúvida, esse veneno satânico da incredulidade, esse veneno satânico do engano. É um circo, um grande circo,
um grande esquema, um grande sistemão que está totalmente voltado para a destruição da humanidade, para a neutralização da ação da palavra através da igreja. Ele sabe que as portas do inferno prevalecem contra a igreja, mas quanto mais ele puder retardar a ação da igreja, ele vai se empenhar nisso. Nós sabemos que ele é uma pessoa, ele é um brasileiro, né? Ele não desiste nunca. Ele está sempre correndo atrás. Mesmo sabendo que pouco tempo lhe resta, como diz lá em Apocalipse 12, mesmo assim ele dá o gás e corre atrás. Porém, 2 Coríntios 10, capítulo 10, verso 5, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz que nós temos armas. Nessa milícia na qual nós estamos, milícia vem de militar, vem de militância, vem de batalha, vem de palê, vem de polemos, vem de luta, né? Nós estamos envolvidos numa luta, nós já falamos sobre isso aqui muitos meses, quando nós estudávamos satanologia. Todo crente que tem um tiquinho de nada de conhecimento bíblico sabe que nós vivemos numa batalha espiritual. Jesus, ele não pôs pano quente, ele falou: o mundo te odeia, se odiou o amigo vai odiar a voz, no mundo tereis aflições, eles vão te perseguir, muitos vão perseguir até achando que com isso vão estar prestando culto a Deus. Então que nós estamos numa batalha, isso aí não tem a mínima dúvida. Paulo escrevendo para Timóteo, falou: todo aquele que quiser viver piedosamente vai padecer perseguição, sofre as perseguições como um bom soldado de Cristo. Ele não fala lá? Fortifica-te na graça e sofre as aflições como bom soldado de Cristo. O bispo, ele tem que ser blá blá blá, apto para ensinar, sofredor. Então, bom dia. Então, nós temos aí, nós estamos envolvidos em uma milícia, bom dia, uma luta e uma batalha, mas Deus nos deu armas, e as nossas armas não são carnais. A minha luta não é contra a Márcia, a minha luta não é contra o Rafael, a minha luta não é contra o Papa, a minha luta não é contra os testemunhos de Jeová, a minha luta não é contra o vizinho, a minha luta não é contra o motorista. Às vezes tem vontade de esganar uns motoristas, uns trocadores, mas a minha luta não é contra eles. A minha luta, o crente bobão que briga com essas coisas, que tem quem brigue, você sabe, né? Apesar que a palavra fala um monte de lugar para você não entrar nessa de contender, tem uns que até com orgulho falam assim: eu sou um polemista. Ô Carlos, eu vi uma frase dessa semana de Altmanini, ele falou o seguinte: que o crente que vive discutindo essas coisas, vive discutindo, jamais conheceu a glória de Deus. Ele está com a visão meia limitada. Ele está enxergando pouco, ele tem que enxergar mais. A nossa luta, porque se você combate o mal com o mal, a inteligência com a inteligência, o argumento de raciocínio com argumento de raciocínio, você está brigando com arma carnal. E nada melhor do que o você próprio não vai alcançar tempo, fruto. Né? Se você dá um espaço de tempo à pessoa, para aquela que está questionando alguma coisa, o próprio Espírito Santo, se ela é nascida de novo, vai trabalhar no coração dela, e daqui a pouco ela, realmente... Mas para isso você precisa usar essa espada aqui, ó, que separa a alma e espírito, junto e medula, que te rasga. É o que eu estava falando. Que leva a pessoa a pensar. Sim, e até nascer de novo. Ou se arrepender, ou consertar seus caminhos. O próprio rei lá, que pegou a esposa de Abraão, ainda que na ignorância, levou para o palácio, porque o Abraão tinha contado uma meia mentira para ele, porque ela era meia irmã dele mesmo. Quando ele entrou em contato com a palavra de Deus, que Deus falou diretamente com ele pelo sonho, porque tendo Deus outrora falar muitas vezes de muitas maneiras, uma das maneiras era por sonho, ele falou: olha, o bicho vai pegar pro seu lado se você ficar com essa mulher, porque ela tem marido. Eu falei: você lembra dessa passagem? Acho que é Abimeleque ele chama. Ele falou: olha, mas eu não sabia que ela era casada, o marido dela falou que ela era irmã. Eu falei: mas então devolve. E ele era até temente a Deus, porque ele foi para Abraão e falou: o que você está fazendo comigo? Então, mas ele respondeu positivamente a palavra de Deus.
não foi uma questão de salvação da alma, mas foi uma questão de conserto de alguma coisa. Então a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é ela que nós temos que usar, é a arma da nossa milícia, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para 3 coisas: destruir fortaleza, anular sofismas e anular altivezes que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, o segredo é buscar manter a sintonia com o trono do alto, com Jesus Cristo. É aquilo que nós já falamos. Que nós somos teimosos, nós somos. Nós somos. Como diz lá em música, nós somos. Que a gente tem uma tendência natural, e dia após dia nós vamos voltar para o caminho da carne, do pecado, ou não precisa ser algo assim, tecnicamente moral, mas é uma questão de autossuficiência, querer fazer o serviço de Deus com a minha força, tem várias nuances aí. Então sempre vai ser necessário casamento, lembra? Casamento, ficar jumento, ficar. Você tem que levar cativo, lembra dessa ilustração? Você tem que ficar puxando aquele casamento teimoso que tem aquela tendência natural de querer matar os outros. Eu falei que eu sou um serial killer, né? Você seria? Não. Quando eu não, o meu velho homem, ele sente raiva o tempo inteiro. Eu estou andando na calçada, a pessoa entra, sai da loja e entra justo na minha frente, eu já mato o cara ali em pensamento rapidinho. Mas a gente sabe que a intenção é que conta. Então, eu praticamente gasto uma boa parte do meu dia pedindo perdão por homicídios, né? Mas por isso que eu tenho que ficar puxando esse casamento para obedecer Cristo. Meu pensamento tem que ficar guardado lá no cofre de Jesus, porque ele tem uma tendência natural à ira, né? Então, é um exercício, é aquela militância, é aquela coisa do soldado, do lavrador, do soldado, do atleta e do lavrador. E essas armas que estão disponibilizadas como remédio contra o engano, elas têm o poder de destruir fortalezas, sofismas e altivezes. O Paulo, ele vivia tanto tempo preso, ele tinha tanto contato com o soldado, que ele usou inúmeras vezes nas suas cartas metáforas militares. O Cliff já falou do pessoal do perfume sendo levado cativo. Nós já estudamos lá a passagem de Efésios 6, quando ele compara, né, aquilo que Deus disponibiliza espiritualmente para nós com o uniforme do soldado romano. Lembra lá? O calçado da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Aqui também é a mesma coisa, ele tá usando metáforas militares, né, do linguajar, dos jargões militares, para transmitir uma mensagem, para transmitir para nós, para todos os que militam essa batalha espiritual, o antídoto contra o engano, o antídoto contra a guerra que Satanás faz contra as nossas mentes, para nos enganar, para nos desviar de função e para nos levar para aquela viagem de destruição. E a linguagem aqui é fortaleza, sofisma e altivez. Fortaleza ou curoma é fortaleza mesmo. É aquele castelinho de onde lá de cima o pessoal joga a água quente, as pedras, os pedaços de pau. Já viu essas brigas de antigamente? O pessoal está lá embaixo batendo o ariete na porta para derrubar, que o negócio ia entrar, e a turma lá de cima jogando pedra, jogando azeite, água quente. O pessoal lá em cima desistiu de querer invadir. Então a fortaleza é fortaleza mesmo. Seria a base, né? O logizomai, que é sofismo, de onde vem lógica, que tem um sentido de raciocínio especulativo. Como já foi falado no nosso meio, no nosso métier aqui, dos expressionistas graciosos, nós chamamos de axiologia, né? Essa logizomai, que é traduzido por sofisma, que em grego seria raciocínios especulativos, é a famosa axiologia.
É aquele negócio de achar, eu acho que é. E achar é a mãe de todos os erros. E quem não achou, não acharam até hoje ainda. Achar é horrível. É o avanço, é o ataque. É a coisa proselitista, é a conquista, é o exército de avanço. A lógica, essas são as armas de Satanás. Ele tem a base, a fortaleza, ele tem o sofisma, que é o instrumento de avanço, de proliferação, de proselitismo, porque ele imita a Deus. O pastor, umas 2 semanas atrás, pregou sobre Deus alargar as nossas barracas, as nossas fronteiras. E à medida que Deus vai te dando espaço para avançar, você tem que avançar. Se Deus fala fica parado, você avança, é pecado. Se Deus fala avança, você fica parado, é pecado. Por isso que a gente tem que estar conectado o tempo inteiro para saber quando avançar, quando ficar. Porque em guerra tem momentos de avanço e tem momentos de recuar. Todo mundo que já viu o filme de guerra sabe disso. Se você avançar na hora errada, você toma tiro. Se você ficar panguando na hora de avançar, o cara que avança. Então você tem que estar linkado no comando. Os estrategistas que falam, estrategas ou estrategistas? Estrategistas. Os estrategistas é que, já viu lá que eles ficam com aqueles mapinhas, com aqueles negocinhos assim que eles ficam mexendo? Nós vamos ir aqui. Aí manda pro tenente, que manda pro sargento, fala pro soldado, olha lá a tropa! Aí a tropa tem que ir. Não, aí você fica panguando ali, você dança. Isso são os. E Satanás imita isso. Satanás imita isso. Ele também alarga as fronteiras de ataque deles contra nós, para os demônios dele avançar. Aí os demônios dele ficam lá jogando setinha na minha mente, na do Cliff, na do Isaac. A gente abraça aquele negócio, né, marca uma touca ali e ele avança. E a gente sabe que se ele avança, você dá a mão, ele vai querer o braço, aí você entrega o braço, ele vai. O objetivo é te levar para a viagem. Ele nunca sacia, não? Oi? Nunca sacia. Não, como é que é? Tem um provérbio que fala que o inferno é sanguessuga, nunca fala chega, sempre fala dá. Já viu esse provérbio? O inferno ele é insaciável. Ele só quer saber de deglutir mais e mais. E também tem o Satanás tem a altivez, que é o upoma, que é a arma de resistência, que é a arma de defesa dele. Que no grego, o pomba seria mais como uma barricada. Um baluarte. Já viu aquele monte de saco de cimento, saco de areia empilhado? Até ali, quando você sobe a raja, você passa em frente àquele negócio do exército, tem aqueles negócios assim, X, com aqueles arame farpado, para dificultar. Ou no Walking Dead tem lá aqueles negócios que o cara fica preso ali igual um panguazão. Então são as barricadas, são dispositivos para oferecerem empecilhos ao avanço, né? Ele tem uma base que é a fortaleza, ele tem mecanismos de avanço que são as axiologias, né, os sofismas, os raciocínios especulativos, e ele também tem os sistemas os dispositivos para evitar o avanço da verdade. Mas nós temos armas para destruir essas 3 coisas. A gente derruba o saco de cimento e o arame farpado, a gente arrebenta com a barricada. Nós neutralizamos os ataques axiológicos dele. E depois de vencer essas 2 coisas, a gente chega lá e chuta a porta da fortaleza e entra. A igreja tem esse poder. E o que seria realmente a okuroma, o logizomai e o upoma? A fortaleza, o sofisma e a altivez. Quando você... eu estava até comentando isso com o Rafa ontem. É uma delícia estudar o grego. E tem 2, né, tem um site, por exemplo, chama StudyLight. Ele é fantástico. Porque lá você tem, ele disponibiliza bons léxicos, né? Aí você pega a palavra lá no texto, aí tem o Strong, não sei se vocês conhecem o Strong, é uma das pessoas que mais entende, acho que já morreu, né? Que entendia de grego e hebraico. Ele tem um sistema de numeração, você vai lá na palavra do Strong, esse substantivo ele deriva do verbo tal. Então quando você afunda um pouquinho no grego, você chega à conclusão que a okuroma, que é a fortaleza, é a sabedoria e a inteligência natural. É a forma... Isso não precisa ser maligno não, porque muitas formas de engano de Satanás são coisas boas.
O colega do Rafa mesmo, o Igor, ele tem, a gente está até pensando em fazer um estudinho, porque ele tem muito problema em discernir que essa coisa tão boa é satânica, não é possível. O trem, né, o cara está querendo fazer o bem, ele está promovendo algo filantrópico, ele é bem intencionado, não é maligno, não é Hells Bells, não é satânico, não tem pentagrama, não tem sangue, não tem morcego. É uma coisa branquinha, é uma coisa bonita, né? É uma coisa para olhar pelos pobres, pelas viúvas, né? Chico Xavier, ele era tão bacana, ele curava as pessoas, a Madre Teresa, o pessoal lá bacana, o pessoal fazia fila para ser curado, o Zé Arigó, não sei se vocês lembram dessas coisas, né? O Seu Sete, lembra do Seu Sete? Pois é, uns bobão aí que acha que está fazendo a coisa boa, mas na realidade está fazendo trabalho para Satanás. Por quê? Porque age com a inteligência natural, porque age com a sabedoria natural, porque são pessoas que resistem a Deus, é uma fortaleza, e eu já falei isso aqui, a gente encontra isso na Praça 7, quando a gente está evangelizando, porque são pessoas que não conseguem ver que a situação que elas se encontram seja uma situação que careça de socorro. Né? A forma de Deus trabalhar, por isso que teve o Velho Testamento e tem o Novo Testamento, e o Velho Testamento apresenta um Deus mais irado, né? Um Deus, porque lá estava sendo demonstrada a justiça de Deus, um Deus que vai contra o pecado. Então a questão do pecado ela era muito lumicolizada no Velho Testamento, né? Muito destacada, porque o homem ele tem que ter a percepção do pecado. Ele vai vir aqui, o Espírito Santo, ele veio, a ação dele na mente natural é para convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então a pessoa tem que ter a convicção de pecado para então perceber a carência de uma solução, a necessidade de uma salvação, de um Salvador. E essas pessoas que raciocinam pela sabedoria humana, que desconhecem a Deus, né? Porque o homem na sua sabedoria, esse é assunto lá de 1 Coríntios 1, que é um texto muito conhecido, né? Que fala do contraste da sabedoria do homem versus a sabedoria de Deus. Fala que a sabedoria do homem é um trecho muito conhecido lá de 1 Coríntios, capítulo 1. Todo mundo conhece bem esse texto? Não conhece? Conhece? 1 Coríntios, capítulo 1. Fala da sabedoria humana. Vai aí entre o versículo 6 até o versículo 16, que fala que: entretanto, verso 6, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste aion, desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então existem duas sabedorias, a desse século e a do alto, a do Senhor, a de Deus, Jesus Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. No verso 8 fala, sabedoria essa, a do aion, a desse século, a desse mundo, a dessa época, a desses poderosos, que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Quando você vai explorando esse assunto da sabedoria, da inteligência, do conhecimento humano nas Escrituras, você vê que por mais pomposa que ela possa parecer, por mais aplaudida, por mais eloquente, por mais bem elaborada, ela é uma fortaleza. Ela, na realidade, ela é totalmente desconectada de Deus. Ela é algo independente, ela é uma produção independente, ela é uma produção humana. Ela é algo que não tem a capacidade de reconhecer a Deus. O homem, não há quem busque a Deus. É a condição natural do homem caído. Isso é assunto lá da antropologia bíblica. E não há quem busque a Deus. O homem não tem a capacidade natural de buscar a Deus. Mas mesmo não tendo a capacidade de naturalmente buscar e entender a Deus, o homem tem uma carência por Deus,
que nós somos criados para a adoração de Deus. Deus nos criou como uma extensão de si mesmo. Nós somos imagem e semelhança dele. A função do homem é estar em comunhão com Deus. Só que o homem caiu, aquela história toda. Então fica essa coisa no homem, no interior do homem, essas necessidades de Deus. É inegável, por mais que as pessoas que negam as realidades não visíveis, né? Os ateus, os agnósticos, etc., os não teístas, eles neguem isso, mas o homem, ele é irremediavelmente religioso. Em qualquer cultura, em qualquer época da história da humanidade, de qualquer continente, o homem está lá criando um Deus para ele está buscando Deus. Paulo fala isso lá em Atos 17, que todo mundo está tateando, está procurando um Deus, se é que porventura eu possa achar, ainda que neles vivamos e nele nos movamos. Lembra dessa passagem? O discurso dele lá em Atenas. Então é natural do homem buscar um link com a divindade, e é natural do homem, em não podendo conhecer essa divindade, criar uma divindade para si mesmo, segundo o seu próprio entendimento. Então existem inúmeras versões de Deus por aí. Na Praça 7 mesmo nós encontramos várias quando a gente evangeliza. Aqui, pela influência portuguesa, né, na colônia Brasil, em especial aqui em Minas Gerais, que é muito portuguesa com certeza, né? A esposa do meu patrão mesmo está lá em Portugal. Ela disse que Lisboa é uma grande Diamantina, né? Diamantina é uma pequena Lisboa, né? A arquitetura, tudo reflete muito. Então a religiosidade mineira, ela reflete a religiosidade portuguesa, com certeza. Então a concepção que veio lá do Satanás, que veio passando pelos visigodos e pelos íberos e pelos celtas, e foi fazendo uma miscelânea com o cristianismo que chegou lá e que virou a religiosidade portuguesa, que depois virou o catolicismo, que os portugueses trouxeram aqui para Minas, é de um Deus bonzinho, é de um Deus vaquinha de presépio, né? É Deus assim, que concorda com tudo, que abençoa tudo, que não liga para o pecado. É aquela desculpa que a gente escuta: não, mas eu não mato, eu não roubo, eu dou esmola, eu como a hóstia todo domingo. Então é um Deus da compensação, é um Deus negociante, é um Deus com quem dá para você argumentar. E esse Deus, assim como todas as outras milhares e milhões de versões de Deus que existem por aí, são fruto da própria sabedoria, da própria inteligência do ser humano. E isso é uma barreira para o avanço do Evangelho, é uma barreira que quem evangeliza encontra, e é algo que Deus quer colocar dentro do crente, pelo engano, também como uma barreira, para que quando a palavra vier a agir, para fazer tudo que ela se propõe a fazer na vida de cada um de nós, Satanás tenha conseguido estimular a nossa inteligência e a nossa sabedoria natural, para nós argumentarmos com Deus e falar: não, mas a coisa não é bem assim não, porque eu vou no culto, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Vai ser uma forma mais refinada desse mesmo engano que prevalece por aí. Mas Deus fala em 1 Coríntios 19, 21, que Deus destrói, né? Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Deus vai contra esse tipo de raciocínio. Deus demole essa Jericó. Não é Jericó, fortaleza. Além das fortalezas, existem os planos perversos, os raciocínios especulativos, os logizomai, que é uma forma mais proliferativa, é algo mais de avanço, é algo mais contaminante, é algo que você leva para o outro, é algo que você argumenta, é aquela tentativa do homem natural de explicar filosoficamente as coisas. Daí nascem as seitas, daí é que nasce esse monte de denominação, esse monte de interpretação da vida, dos problemas da vida, do Evangelho, das verdades contidas na Bíblia.
Porque o que nós estamos falando aqui, primeiro, é algo que tange ao homem natural, que já foi declarado morto em nós, que nós temos que deixar lá sepultado para viver em novidades de vida. A gente tem que deixar o velho fermento e viver a nova massa, o novo pão que é Cristo. Mas que Satanás, vira e mexe, está tentando ressuscitar. Satanás quer o crente Walking Dead. De novo Walking Dead. Ele quer o velho Cliff andando por aí. Ele quer isso. Ele quer o Isaac zumbi. O Isaac defunto. Aquele Isaac soltando pedaço, verde. Porque é isso que ele... Porque Deus, na sua sabedoria, Ele nos deu uma nova natureza, mas Ele não tirou a velha instantaneamente. Ele nos deu graça para conviver com ela. Ele falou, ela já está declarada catargelada. Catargel é que foi tornada ineficaz. Ela já não tem efeito mais. Você obedece, ressuscita. A ira, o ódio, o ciúme, etc, etc. É tudo que é característica da velha natureza, se você quiser. Mas ela não manda mais em você. Você não é mais escravo dessa nova natureza, dessa velha natureza. Você agora tem uma nova natureza impulsionada pelo Espírito Santo, que está disponibilizado e mora full time em nós. Então, quando o crente pangua, ele pangua de bobeira. Quando ele peca de bobeira. Na realidade, isso Calvino falava que, na realidade, não existe livre-arbítrio. Eu concordo com ele. O homem teve livre-arbítrio antes da queda. Antes da queda, Adão podia escolher entre obedecer e desobedecer a Deus. Depois da queda, o homem se tornou escravo do pecado. Maldito o homem que sou, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero é esse que faço. O livre-arbítrio é devolvido para o homem no ato da regeneração, com o novo nascimento. Agora, verdadeiramente, o homem pode, assim como era antes da queda, novamente poder escolher entre obedecer e não obedecer, crer ou não crer, avançar ou não avançar. Então o livre-arbítrio existe, pode assim, que Sim. volta mesmo. Não existe para o caído. Não existe. Mas o caído existe única e exclusivamente para optar receber Jesus como Senhor e Salvador. Se Deus assim o quiser, Ele der a graça redentora. O Espírito Santo convenceu. Porque aí porque tem a eleição, a preterição. Esse tipo Entra nisso, exatamente. Só que... E creram todos aqueles que estavam destinados para a vida eterna. Mas eu só estou pensando assim, porque tem um pensamento, não sei se é presbiteriano ou metodista, que fala que não precisa evangelizar. Calvinismo. Não é isso. É calvinismo. Hipercalvinismo. Só para não deixar confundir com isso. Não, de maneira nenhuma. Deus na sua... Mesmo porque existe uma ordem, eu estava até olhando isso ontem, o verbo no grego é um verbo presente, contínuo e extensivo. É ide por todo mundo e pregar o evangelho. É uma coisa para não parar, não. É uma coisa para começar e não parar mais. Porque nós não somos oniscientes. É um gerúndio. Seria um gerúndio. Ou no inglês seria um continuous tense. É um present continuous tense. É uma coisa para você começar e não parar mais, ficar fazendo. É a chamada, é o fruto, né? O logizomai, que é o raciocínio especulativo, a axiologia, é o fruto daquela inteligência e sabedoria natural. A inteligência e a sabedoria natural, eu não vou falar parem, porque eu não gosto de parir, elas dão à luz, né? Dão à luz o logizomai, né? O okuroma dá à luz o logizomai, o raciocínio e a sabedoria e a inteligência humana dá à luz a essa lógica, a esse argumento especulativo, a essa axiologia. E isso se propaga, isso contamina. Isso acaba virando opinião, acaba virando uma seita, isso acaba virando um grupo. Isso é bem infectante, né? E em 1 Timóteo 6,20, o Paulo alerta o Timóteo contra isso. Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a logizomai, essa coisa lógica, especulativa, fruto do raciocínio, da inteligência e da sabedoria naturais que desconhecem a Deus e a Bíblia falou lá em Coríntios que são nada, se reduzem a nada. E por fim vem a coisa mais difícil de ser vencida, quando a gente encontra isso por aí,
e que se Satanás conseguir implantar isso em nós pelo engano, vai ser algo difícil de ser vencido, que é a barricada, que é o upoma, que é o que ele chamou de altivez. Porque a inteligência natural e a sabedoria natural é algo que já está lá. É algo que já está lá. O logizomai, que é o avanço, ele muitas vezes é até bem intencionado. Mas a questão da barricada, né, do upoma, que foi chamado aqui de altivez, que se levanta contra, aí é um engano mais aprofundado. Porque, observa a linguagem, é uma altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por quê? Porque aí já é algo que a pessoa tomou conhecimento, no caso da verdade, ela já mastigou essa verdade com o seu raciocínio natural, sua inteligência natural. A pessoa discorda disso, a pessoa passa a ter uma disposição, uma atitude, um sentimento de ódio da verdade, e baseado nesse tipo de raciocínio, nesse tipo de sentimento, nesse tipo de disposição, ele decide criar uma opinião que confronte isso. É algo mais profundo, mais complicado. Eu falo, eu sei qual que é de Deus, mas por odiar a Deus, eu vou criar uma opinião que neutralize isso. Eu vou argumentar contra Deus e provar que Ele está errado. Essa que é a questão. Hoje em dia a gente chama isso de humanismo. Na virada do século XVIII para XIX, isso foi um fruto, vocês estudaram história, e os outros que estudaram história muitos milênios atrás, talvez se lembrem, teve o Renascimento no século XVI, e uns 200 anos depois veio o Iluminismo. Lembra do Iluminismo? Lá dos franceses, né? O Descartes, o Rousseau, Lavoisier, aquela turma que se achava, né? Eu penso muito, eu sou um cara muito inteligente, né? Porque nada contra o francês, mas o francês ele tem muito disso, dessa terceira coisa aqui, dessa barricada. Porque o movimento do Renascimento, no século XVI, e depois virou iluminismo século XVII, XVIII, ele foi depois de séculos de trevas produzidas pela Bíblia. Isso eu vou colocar a opinião deles, né? A Bíblia, né, Deus, a Bíblia, a opinião de Deus, a teologia, aqueles que pregam a teologia, os crentes, eles são obtusos, eles têm uma forma de ver a vida muito limitada, e também por culpa do catolicismo romano medieval, né? Que prevaleceu aí entre o século V até o século XV, 1000 anos de escuridão, é chamado de Idade das Trevas. Já leram sobre isso? É chamado da Idade das Trevas. Existia uma classe clerical, uma classe governante, que detinha o monopólio das escrituras. O povo era proibido de ter acesso às escrituras, e mesmo assim, quando as escrituras eram ministradas nas missas, nos cultos, nas celebrações, elas eram ministradas de uma forma que você não entendesse. É como se eu estivesse dando a escola dominical aqui agora assim, Aqui-poró com bloco, churibis bulum beliscom, xalabascu, xeribelê. Eu ia estar falando aqui, ninguém, e todo mundo, amém. Não estou entendendo, né? Não estou entendendo nada, mas amém. Foi 1000 anos desse jeito. 1000 anos? 1000 anos. Nossa. Pregando em latim e o povão indo lá e não estou entendendo nada. E se você fosse pego com um pedacinho de Bíblia, um versículo escondido que você traduziu, você tinha um pouquinho de iniciativa espiritual, você traduziu para a sua língua, né, para o franco, sei lá, para o saxônico, você era preso, você era tratado como herege rebelde, você ia para a fogueira, você era enforcado. Então Satanás estava fazendo um esforço de contenção da verdade muito grande.
E alguns séculos depois, na época do século XVIII, quando os homens muito pensantes resolveram, vamos pensar, não, chega desse negócio de pensar, eu quero pensar, eu vou raciocinar, né? Penso, logo existo, né? Foi nessa época que surgiu essa frase. Eles viram o que travou a história, o que travou o avanço da humanidade, foi o clero, foi a igreja, foi a Bíblia, foi Deus. Então vamos confrontar esse tipo de raciocínio. Eles resolveram expandir o conhecimento humano e houve muitos avanços nas mais diversas áreas, como fruto desse movimento renascentista, iluminista. É só olhar lá, e as artes proliferaram, a medicina proliferou. Você já leram sobre isso? Todas, assim, é uma parte do livro de história assim, que tudo explodiu. Houve realmente um avanço. O século XXI é fruto do século XX, que é fruto do século XIX, que é fruto desse século aí, XVIII, dessa libertação das ideias, né? Mas, por trás de todo propósito, existe uma segunda intenção. No fundo disso tudo era um movimento satânico, um movimento humanista de contradição da verdade. Era um levantar contra o conhecimento de Deus. No fundo, o objetivo era neutralizar a verdade, fazer com que a verdade se tornasse ineficaz, inoperante, mesmo que as pessoas... Eu já até contei aqui uma coisa que eu vi acho que foi no Facebook, sei lá onde, acho que foi lá no SlideShare, do rapaz que senta ao lado do vovô no busão, né, dentro do trem, que na época era trem. Eu acho que eu contei isso numa quinta-feira, eles não estavam todos fazendo. Um rapaz lá, que da universidade não sei qual, na época brotaram, as universidades explodiram, começou a ter universidade para todo lado, o pessoal se ufanava, né, ele ficava cheio de exaltação por causa da dignidade, da excelência humana, o orgulho de raciocinar. Eu não preciso do evangelho para pensar. Eu penso sozinho, né? Eu consigo pensar, eu entendo as coisas, eu sou inteligente, eu tenho conhecimento. A ciência prova que a Bíblia é um livro caduco, empoeirado, velho e ultrapassado, né? Era essa a opinião na época. E existe resquício disso. Não, essa semana eu estava vendo algo que o Mauro postou no Facebook sobre uma entrevista com um doutor Rodrigues Silva, é um arqueólogo, ele fala muito aramaico, hebraico, grego, com Jô Soares. E no final da entrevista, Jô Soares falou que ele falou para Jô Soares que a fé era racional. Aí Jô Soares falou, essa é a maior bobagem que eu já tenho visto. Ele falou que contradição eu tenho visto. Ele respondeu assim a Jô, se a fé não é racional, então é fideísmo. Aí o Jô, peraí, então acabou aqui. Porque fideísmo é uma coisa que anula o seu jeito de pensar, né? Então ele calou a boca do Jô Soares. Na hora ele respondeu... O Jô Soares é um que se acha. Na hora ele respondeu, se não é racional, então é fideísmo. Aí o Jô Soares deu um pulo e falou, então paramos. Na hora. Não tem mais aí ele falou, ele mudou o assunto e tudo. Ele falou, você tem uma resposta para tudo. Ele falou com o doutor Jô Soares. Pois é, então, né, o humanismo, né, porque querendo ou não, a fé é racional. Você tem que pensar para você pensar com Deus. Você ia falar. Tem até um livro chamado de Crer Também é Pensar. Nós estudamos tudo na escola bíblica. Oi? Você concordou no negócio do trem? Não. Você é bem mineiro, hein, do trem. Você falou que estava no trem? Pois é. O copo era furado? Não, eu aqui bebi demais. É porque eu fiquei tanto tempo. É porque eu fiquei tanto tempo com o copo na mão, esperando uma brecha para falar, que quando ele resolveu falar, eu tenho que beber logo esse negócio para poder, só vou continuar mais meia hora. Mas lá nas viradas lá do início do século XIX, um rapaz desses universitários, na época era um orgulho ser universitário, né, participar desse movimento de expansão do conhecimento humano, do humanismo e tal. Ele entrou dentro de um trem, se sentou, daí a pouco ele começou a ficar incomodado, porque tinha um ancião, um velhinho, lendo a Bíblia.
Aí ele começou a ficar incomodado com aquilo, aí por fim não aguentou, falou assim, ô, você lembra que eu contei isso? Você não acha que é muita perda de tempo você ficar lendo esse negócio? Não, isso é um livro caduco, isso é um livro ultrapassado, isso é um livro cheio de lenda, cheio de mito, o peixe que engole o outro, o machado que flutua, o sol que para, isso para a ciência ri, o cara ri assim de chorar, né? O sol parou. É uma coisa absolutamente impossível. Impossível. Né? Os movimentos gravitacionais do universo dão um break. Parar aqui porque o Josué está lutando lá, então vou parar com todas as galáxias, tudo no universo para só porque o Josué orou. Que ciência que vai reconhecer um negócio desse? Então isso é mito. Né? Saci Pererê, Papai Noel, Jesus Cristo, como diz meu irmão. Então isso é um monte de lenda. Nascer de virgem, tudo isso era risível na época. Né? Então o senhor fica aí gastando seu tempo, perdendo seu tempo lendo esse livro caduco. Não, mas é porque eu gosto, é legal, é bacana. Não, Suzy, tem coisa melhor para você ler aí, tem tanto livro sendo publicado, né? Porque a ciência está desenvolvendo. A ciência está desenvolvendo, tem coisa melhor para você gastar seu tempo. Fazer o seguinte, ó, eu sou um cara muito inteligente, eu estou na universidade, eu vou deixar um cartãozinho meu aqui, o senhor me preocupa, eu vou te emprestar uns livros bem inteligentes para o senhor ler, para o senhor não ficar lendo essas porcarias. Não, tranquilo, beleza, me deixa um cartãozinho meu aqui com você. Pegou o cartãozinho para ele. Fleming. Fleming, todo mundo sabe quem é Fleming. Fleming foi um dos maiores cientistas da história, o cara que descobriu a penicilina. Ou seja, o cara, apesar de ser um cientista, né, de ser um cabeção, ele ele tinha fé. Né? Muitos dos que os humanistas colocam lá no pedestal dele, lá no oratório deles lá, o Newton e outros, eram evangélicos. Benjamin Franklin, o Isaac Newton, muitos dessas pessoas inteligentíssimas, que os humanistas tratam como o grande ídolo deles, né, os iluminados. Se não era evangélico, era judeu. Se não é evangélico, as pessoas que eles reverenciam, na realidade eram pessoas da fé também. Eu já vou falar que até o próprio Darwin ele era muito religioso. No final da vida do Darwin, eles não publicaram. O que desenvolveram depois é que queimou o filme dele. E o pessoal é que depois foi agregando a coisa. Mas existe mais remédio. Só uma pergunta. Sim. Quando o impresso começou? A prensa? A imprensa. Foi poucos anos antes de 1500. 1446. A próxima século teve mais acesso aos livros. Foi quando explodiu. Foi quando explodiu. Vieram o Wycliffe, já vou falar desse pessoal. Você é meio chamado de Wycliffe. O pessoal que ficava contrabandeando Bíblia lá para a Irlanda, para a Inglaterra, para a Escócia, lembra? Aí veio a igreja de Filadélfia. Né? O contra-movimento de Deus contra esse movimento humanista é que a igreja também bombou. E como eu falei no início, naquela época tinha pouca coisa impressa. Então esse cara, tinha um palacete lá, ele mandou queimar tudo que tinha na cidade. O rapaz que tinha ele mandou queimar todas rolo, livro de Bíblia que tinha na cidade. Aí pouco tempo depois da sua morte, a seu palacete tornou uma das primeiras gráficas naquele lugar, a produzir a Bíblia. Aí o conhecimento expandiu em todos os sentidos por causa da 1700 e pouco da invenção da imprensa. O boom, né, da palavra de Deus. Sim. 1700, que foi da ciência os heróis da fé vieram. Sim, né? Exatamente, foi o período da igreja de Filadélfia. Mas a imprensa foi inventada no finalzinho do século XV, 1440 e alguma coisa. Depois você vai olhar na internet aí. Foi o alemão. E parece, se eu não me engano, no estado. Você estava falando alemão agora? Mas o Gutenberg era um alemão. Sim. As melhores coisas da história são. Carlos, se eu não me engano, o primeiro passado pela telégrafo foi nos Estados Unidos e foi o Novo Testamento. Foi passar de um lugar para outro através do telégrafo. A inauguração foi o Novo Testamento enviado. Pois é. A Bíblia é incontornável. Mas além
Eu tenho essas datas aqui em algum lugar aí, que quando eu estudei a história da igreja, eu fiz um estudo mais específico sobre essas coisas, quando começou. Eu creio que tá dando 50 aí. Deu 50. Então não vou nem entrar no próximo versículo. Então na semana que vem nós vamos continuar vendo que existem mais remédios. Nós não estamos sós. Deus não nos abandonou. Satanás ataca, ele investe, ele quer nos levar para a viagem de destruição, ele quer nos neutralizar em nossas ações através do Espírito Santo, ele projeta os seus enganos, ele tenta fazer nós entrarmos nas canoas furadas do engano, mas a palavra de Deus tem os remédios, ela tem os antídotos. 2 Coríntios 10, 5 foi um, e na semana que vem nós vamos continuar vendo que existem, isso principalmente no Novo Testamento, existem outras revelações da parte de Deus que nos educam e nos instruem para que nós consigamos sair vencedores desse bombardeio. Isso a gente pangua, primeiro é porque nós queremos, segundo é porque nós desconhecemos aquilo que Deus já providenciou para nos resguardar, para nos preservar e para nos salvar, que está na sua palavra. É só procurar, peneirar e estudar. Amém? Amém. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que é a verdade, João 17:17, e que o Senhor tenha liberdade em nossas vidas, em nossos corações, hoje, essa semana, nesses dias que virão, para usá-la, para que possamos ser libertos de nós mesmos e das situações com as quais seremos confrontados. Muito obrigado pelo teu amor e fidelidade, muito obrigado pela tua provisão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos intervalo.